Se você quer dar o exemplo para o seu filho, para pessoas próximas, netos, sobrinhos, afilhados, crianças e adolescentes, seja você o exemplo. Seja você a mobilizar esta apresentação da espiritualidade para esta pessoa. Mobilize a sua realidade para que seja uma apresentação leve e sutil, pois todas as crianças e adolescentes merecem ser apresentadas de uma forma associativa a um campo que eleve ao divino, que esteja ainda mais dentro da ressonância do degrau de cada ser. Mas o quanto isso ajuda e amplifica também no sistema encarnatório e de permanência. São as sementes que você pode plantar no coração da outra pessoa. São as sementes que esta pessoa lembrará para você. Ah, aprendi a rezar o Pai Nosso, por exemplo, com a minha tia. Minha tia, todas as vezes que encontrava comigo e me colocava para dormir, rezava o Pai Nosso comigo. A minha mãe, antes de dormir, antes que eu dormisse, dava um beijo na minha testa e rezava um Pai Nosso e uma Ave Maria comigo e me confiava a Nossa Senhora e me confiava ao bem maior espiritual, me confiava aos guias espirituais, me confiava ao caboclo e assim sucessivamente. O quanto esses movimentos e momentos são marcantes para uma criança, são marcantes para um adolescente que, ao visualizar você acendendo a vela para o seu anjo da guarda, o seu orixá, o seu caboclo, o seu preto velho, empreende uma exemplificação de que, assim, existe algo a ser estabelecido como um verdadeiro portal diante daquela vela. E assim, por meio do que ele ou ela escute lá fora, mas existe um ambiente ensinador, de aprendizado, de paz, que traz paz. Ao você acender o incenso, aquela criança, aquele adolescente vai percebendo que ao chegar na casa da vovó fulana de tal, ela sempre tem uns incensos, a casa da minha avó tem cheiro de arruda. Minha avó tem uma plantação de arruda e toda vez que eu vou na casa dela, ela faz um benzimento em todos os netos. Caríssimos, vejam que memórias construtivistas está sendo colocada naquele ser. Concordo. Eu tenho. Qual a sua memória construtivista? Vamos escutar a memória construtivista. Estou captando aqui, que o caríssimo Fiquei entrou pensando. quase em transe, não é? Diante de uma memória construtivista que assim ocorreu, exemplificativa, não é? Sim, a primeira delas, o senhor captou, foi na terceira série. Eu sempre rezava para São Domingos Sávio. A professora, até hoje, Dona Berenice, eu lembro dela. Toda vez que a vejo, eu lembro de São Domingos Sávio, dessa oração. E que me acompanhou dos meus estudos, toda vez que eu tinha uma necessidade de aprendizagem, de seguir na linha dos estudos, eu chamava esse santo. E a outra que Você lembra dessa oração? eu coloquei aqui no livro, tem São Domingos Sávio aqui, Por e dos favor, comece. jovens. Vamos ouvir a oração que o caríssimo aprendeu na terceira série. Não sei com que idade você estava, né? Eu também lembro, não tem muito tempo. Tem muito tempo, não é, caríssimos? Então, vamos ouvir esta oração que já tem muito tempo e fez parte da jornada juvenil do caríssimo, não é? Agora só precisa achar aqui no índice, mas eu vou achar. Vamos fazer uma vibração para que a nomenclatura desta oração chame você neste livro e que você possa compartilhar. Observem, caríssimos, São Domingos Sávio, diante da passagem dele aqui no planeta Terra, faz uma ressonância aos estudantes, como se fosse um patrono aos estudantes, pois assim a passagem ao plano espiritual assim foi muito breve, muito cedo a Domingos Sávio, não é? Mas existem tantas outras formas que provoca esta memória que fica gravada na consciência de vários e vários seres encarnatórios, também caríssimo. Tenho certeza que vocês também estão lembrando de alguns apontamentos da sua infância, da sua adolescência, de conexão ao plano divino. Aquela benzedeira que sua mãe levava, que seu pai levava, aquele rezador,
que levava, fazia algumas orações e você nem entendia direito. Às vezes levava você para rodas de Cosme e Damião, em que crianças são colocadas para comerem primeiramente antes de servir para os demais. E assim sucessivamente vários atos de clamores e rogativos que eram apresentados pelos seus ancestrais, não é? Isso está no livro Ervas e Benzimentos, aqui eu coloquei assim, para proteger as crianças, no índice São Domingos Sávio, 298 a página. São Domingos Sávio, que em vossa breve vida fosse admirável, exemplo de virtudes, suplico em nome de, aí diz o nome da criança, adolescente, da pessoa, para que ela tenha a bem-aventurança e o coração purificado, para cumprir o seu propósito divino. Peço a sua intercessão para protegê-lo das armadilhas do mundo e peço que o desperte para o estudo e o trabalho dignos, assim seja. Assim seja, não é, É caríssimo? isso. E a outra que eu pensei também, sempre que a gente ia visitar meus avós paternos, sempre às 18 horas rezava o terço e encerrava com Salve Rainha. Duas memórias, não é, caríssimo? Já foi revelada, Isso. E não é? toda vez que eu lembro a Salve Rainha, eu lembro dessas cenas da infância e desses avós. Veja como é forte mesmo isso. Veja como esses avós foram importantíssimos, não é, caríssimos? Importantíssimos. E tem uma oração que vocês realizam aqui no plano terrestre, que eu acredito que seja uma oração singela e de uma magnitude que inclusive já foi colocado para tratamento, não é? Que é o Santo Anjo do Senhor, Meu meu zeloso zeloso guardador, guardador, se a ti me me confiou confiou, a a piedade piedade divina divina, sempre me rege, guarde, guarde, governe, governe e ilumine. ilumine. Amém. Amém. Caríssimos, que profundidade esta oração possui. Que segurança existe nessa oração transmitida para aquela pessoa que reza. Você sente disso? Sinto, sim. Santo anjo do Senhor, ou seja, o plano divino vem a mim. Meu zeloso guardador, estou guardado por ti. Se a ti me confiou, sempre me rege, guarde, governe, mostre-me o caminho, ilumine, amplifica aonde houver sombras, a luz. Então, caríssimos, o quanto esta pequenina oração é uma pequena oração e ao mesmo tempo uma gigante oração. Que se for para deixar alguma herança para o seu filho, para a sua filha, para alguém que você ama, sobrinho, netos, afilhados, deixe gravado esta oração. Pois o histórico desta oração traz em um patrocínio, em campos de patrocínio, não sei se vocês vou explicar o que seja patrocínio, em campos de clausura, não é? Em campo de clausura, em que anjos, em que o planeta Terra estava num campo mais sutil e que anjos se revelavam ainda mais aos aqui então residentes, eis que São José, o mestre, não é? O mestre José, assim então estava em seu patrocínio, em suas vestes de comunhão, de vida, e assim eis que recebe um anjo, e eis que seria posteriormente revelado como um anjo Gabriel, não é? E então, ao se mostrar o anjo Gabriel na infância do mestre José, e então diz: eis o portador da proteção e do zelo para a iluminação que estará a amplificar e a dividir ainda mais os campos adoecedores deste planeta. Quem sois vós? Sois o anjo protetor, que a ti me confiarás o rogativo da anunciação do Mestre, zelando-o, guardando-o, protegendo e iluminando, quando assim aqui estiver. E então esta oração pequenina foi ajustada para colocar para todas e quaisquer pessoas que quisesse sintonizar com a frequência divina. E assim, então, foi colocado.
não é, caríssimos? Vamos falar mais sobre a infância do mestre José. Vamos falar mais sobre a infância de vários mestres que estiveram aqui antes do mestre Jesus. O quanto isto é magnífico, caríssimos, de vocês compreenderem aquilo que vocês falam, aquilo que vocês propagam, não é, caríssimos? Para que vocês estejam ainda mais em consciência naquilo que se fala. E você tenha uma propriedade ao falar, ao zelar, ao rogar, ao orar, de uma maneira muito mais amplificada. Assim seja, não é, caríssimos? Assim seja. Sejam exemplos e auxiliem como faróis para as crianças e adolescentes.